A concepção mais ultrapassada reside na ideia de vai para a escola, arruma um emprego estável, economize dinheiro, quite suas dívidas e faça investimentos de longo prazo no mercado de ações. Porém, por que economizar dinheiro quando trilhões de dólares estão sendo impressos? A discrepância entre 1% mais rico e os 99% restantes é vasta e vai além do dinheiro. É crucial vislumbrar um horizonte mais amplo. Dentro de cada um de nós existem distintas personas, uma pessoa pobre, uma de classe média e uma pessoa rica. Todas coexistem, mas não são ensinadas. Aprendemos sobre frequentar a escola, obter um emprego e receber um salário fixo, mas não nos instrui sobre como prosperar financeiramente. No livro Pai Rico, Pai Pobre, meu pai rico se recusou a me pagar um salário. Ele sustentava a ideia que um salário fixo era uma das piores armadilhas na vida de alguém, pois ao aceitá-lo, você se torna um mero funcionário. Essa era a mentalidade dele. Ele não estava dizendo que um salário fixo era ruim, mas sim que não queria ser escravo do dinheiro. Como empreendedor, se ele falhasse em uma ideia, ele poderia buscar outra oportunidade em outra ideia. Não precisava de um salário fixo, não dependia de ninguém para se sustentar. Se o governo não fosse favorável, ele apenas mudaria de país. Afinal, empreendedores são necessários em todo lugar. Portanto, ser um empreendedor não se resume apenas ao negócio em si. Ser empreendedor envolve principalmente mentalidade, habilidades e conjuntos de regras distintas. Um pequeno empreendimento não segue as mesmas diretrizes de um grande negócio. Em essência, ser empreendedor é uma questão de mentalidade, habilidades e regras, variando conforme se é um empregado ou dono de pequeno negócio. Já imaginou poder acabar com a sua ansiedade e procrastinação de uma hora para outra e assim começar a ter foco para mudar sua vida? Parece mentira, mas agora é uma realidade. A nova cápsula do novo energético natural faz isso. Ela possui uma fórmula criada para agir direto no cérebro, te proporcionando foco, concentração e vontade de produzir e trabalhar em apenas alguns minutos. Se a sua vida não anda bem, a primeira coisa que você precisa é aumentar o seu ânimo e foco urgentemente. No primeiro comentário abaixo eu deixo o link do Power Mind. Pare o vídeo, garanta o seu e comece a mudar de vida hoje mesmo. As regras são diferentes, os pensamentos são distintos e as habilidades variam. As pessoas ricas frequentemente aconselham: não compartilhe isso com eles, Roger. Sim. Não compartilhem o que sabem. Mantenham-nos na pobreza. Meu pai, um presidente da educação com PhD, costumava dizer isso para mim. Eu voltava para casa e perguntava por que não aprendemos sobre dinheiro na escola. Ele olhava para mim e explicava que o governo restringia o que podia ser ensinado. O governo decidia o que era permitido ensinar e o que não era. Eu achava isso estranho, pois sempre pensei que fôssemos à escola para aprender sobre dinheiro. Ele discordava, dizendo que o nosso objetivo era apenas conseguir o emprego. Eu contestava, argumentando que o emprego era para ganhar dinheiro. Ele negava, insistindo que o objetivo era apenas ter o emprego. Eu dizia: mas por que não aprender sobre dinheiro então? Podemos pular a parte do emprego, não é? Ele ficava frustrado e explicava que se eu quisesse aprender sobre dinheiro, deveria perguntar ao pai do meu melhor amigo. Eu perguntava por que o pai do Mike, e ele respondia que o pai do Mike era um empreendedor. Eu questionava o que ele era, e ele dizia que era um empregado, um funcionário do governo. Eu indagava qual era a diferença, e ele explicava que o empreendedor precisava compreender sobre dinheiro, caso contrário, não seria um empreendedor. Continuava dizendo que o empregado não precisava entender sobre dinheiro, já que o governo e a empresa cuidariam disso para ele. Então eu, apenas uma criança, estava completamente confuso, mas eu fui até o escritório do pai do Mike, bati na porta e disse: "Ei, estou aqui, tenho 9 anos, me ensine sobre dinheiro." Ele disse: "Entre, garoto." Foi assim que a história de Pai Rico, Pai Pobre começou, e finalmente, com muita persistência, meu pai rico começou a me ensinar sobre dinheiro com uma condição: ele nunca me pagaria.
Ele dizia: no momento em que eu te pagar, você pensará como um empregado. Era essa a lição. Os empreendedores trabalham de graça. E agora eu tinha 9 anos e minha cabeça estava prestes a explodir. Ele acrescentava: você nunca ganhou um salário, entende, garoto? Eu respondia: entendo. Ele concluía: bem, como se ganha dinheiro então? É isso que os empreendedores precisam descobrir. Eu perguntava: e como eu aprendo sobre dinheiro? Ele dizia: brincando com um jogo chamado Monopólio. Então eu trabalhava de graça. Pegava os sapatos do Monopólio, cuidava dos hotéis e restaurantes, fazia tarefas simples e, à medida que crescia, comecei a aprender sobre negócios e investimentos como um aprendiz. Ele me ensinava sobre dinheiro, mas a maneira como fazia isso era jogando Monopólio. Finalmente, quando cresci, perguntei: quando você vai me ensinar sobre dinheiro de verdade? Ele retrucou: o que você acha que estamos fazendo? Estamos jogando Monopólio. Então, essa foi a forma que ele me ensinou sobre dinheiro. Ele disse: o que você acha que estamos fazendo? Eu respondi: não sei, estou aprendendo sobre dinheiro. Então, ele continuou: veja, existe uma fórmula para alcançar o grande sucesso financeiro, e milhares delas foram desenvolvidas ao longo do tempo. Uma das melhores fórmulas foi encontrada no jogo do Monopólio, e ainda é válida até hoje. 4 casas vermelhas e um hotel verde. Eu perguntei: apenas isso? Ele explicou: sim. Uma das melhores maneiras de acumular riqueza considerável é aplicar os princípios do monopólio na vida real. 4 casas vermelhas e um hotel verde. Eu disse: entendi, mas o que isso significa? Ele respondeu: o que você acha que eu estou fazendo? Eu admiti: eu não sei. Então ele me levou para mostrar suas propriedades verdes. 10 anos depois, aos 19 anos, enquanto eu estudava em Nova York, voltei para o Havaí. Nessa época, o pai rico havia adquirido um grande terreno no coração de Key Beach. Se você for a Key Beach hoje, verá o Hotel Regency de luxo. Era propriedade dele. Assim como no jogo Monopólio, eles adquiriram ativos e cresceram. Ele mantinha o que chamamos de uma assemblagem de propriedades, pois naquela época Keir era apenas uma pequena cidade à beira-mar com terra e água. Ele comprava uma propriedade e depois outra, até que com o tempo montou uma grande propriedade. Ele e a Hyatt construíram um hotel gigante nela, e mais tarde ele vendeu por 800 milhões de dólares. Foi assim que aprendi sobre dinheiro com Pai Rico, Pai Pobre. Estamos vivendo um tempo espetacular, mas também o mais perigoso. É uma época única, com uma economia global interligada, redes sociais e desafios sem precedentes. Estou animado, pois ganho mais dinheiro quando as coisas caem, mas estou preocupado com a pessoa comum. Muitas pessoas já estão passando por dificuldades, empresas estão demitindo e o dinheiro não está fluindo. Receio que a situação piore. O que podemos fazer pelos trabalhadores médios e pequenos empresários nos próximos 3 meses, quando a situação não parece boa? As pessoas estão sendo demitidas e as empresas estão enfrentando dificuldades. Como podemos lidar com isso? A dívida está aumentando a cada dia e o governo está imprimindo dinheiro em escala massiva para manter o sistema funcionando. Nossos salários estão perdendo valor e essa é uma tendência que continuará. Precisamos de educação financeira, uma verdadeira transformação financeira para enfrentar esses desafios. A metamorfose é a chave. Devemos evoluir e nos adaptar como um gato se transformando em uma águia. Se você está lutando financeiramente, pense em si mesmo como um pequeno gato. A crise é o seu casulo. A questão é como você vai emergir dela. Você pode se tornar uma vítima e culpar os outros, ou pode aproveitar a situação como uma oportunidade de crescimento e transformação. Essa crise pode ser a melhor coisa que já aconteceu com você, tanto em termos financeiros quanto em termos de saúde. Devemos escolher nos tornar mais saudáveis e mais ricos em vez de nos desesperarmos. A mudança está dentro de nós, em nossa mentalidade, atitude e ações. Para aqueles que desejam dar o salto e se tornar empreendedores, minha mensagem é a mesma que recebi. Lembro-me claramente do meu último empreendimento.
Foi um dos dias mais desafiadores e recompensadores da minha vida. Eu estava em Porto Rico trabalhando na Xerox quando meu chefe me deu uma oportunidade única. Não era apenas um trabalho, era um bônus substancial, cerca de $30 mil. No entanto, havia um problema significativo, era uma armadilha fiscal. Fiquei animado com a perspectiva, mas também estava apreensivo. Foi nesse momento que um colega chamado John se aproximou de mim e disse: "Você vai voltar." Fiquei intrigado e perguntei, por quê? Ele explicou que eu iria falhar. Eu olhei para ele com uma expressão forte e, usando algumas palavras fortes, questionei a sua afirmação, pois ele mesmo havia feito o mesmo e falhado antes. Minha resposta foi clara: você falhou e voltou, mas eu vou falhar e nunca retornarei. Essa atitude exemplifica a diferença de mentalidade. Se você entra em algo pensando que, se falhar, poderá simplesmente voltar para casa, é exatamente isso que você fará. No entanto, quando você se compromete a enfrentar o fracasso e não olhar para trás, é quando você se torna um empreendedor.